Hoje a gente vai quebrar um outro mito, que é o famoso mito do consentimento. Com a LGPD, agora as empresas vão sempre precisar do consentimento do titular para tratar dados. Vocês já escutaram essa frase? Que agora a empresa vai precisar sempre do consentimento do titular. E isso, gente, é uma mentira, fake news danada, super fake news, super fake news. Sabe por quê? Porque não é mentira, é mito. A empresa nem sempre vai precisar do consentimento do titular para tratar dados. Isso é mentira. Mentira, 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 mentira. Sabe por quê? O consentimento, ele é apenas uma das autorizações que a LGPD trouxe para que exista o tratamento de dados. Só que ele não é a única. A LGPD chegou e falou assim: olha, empresas, órgãos públicos, vocês podem tratar dados, desde que, porém, contudo, todavia, vocês vão ter que cumprir e se enquadrar em uma das hipóteses que eu coloquei aqui para você. Isso é a LGPD falando. Então ela chegou e falou: quer tratar dados? Beleza, mas você vai ter que cumprir uma das hipóteses previstas aqui. E quais são essas hipóteses? Que hipóteses são essas? E aí ele chamou isso, essas hipóteses de autorização, de bases legais. Então, o que a lei falou? A lei falou o seguinte: empresas, órgãos públicos, vocês querem tratar dados pessoais? Tá, eu vou deixar. Mas você vai ter que se enquadrar em uma das hipóteses que eu autorizo. E essas hipóteses de autorização serão chamadas de bases legais. As bases legais são sempre necessárias para que você enquadre a finalidade de tratamento de dado que você deseja. Então, vamos supor que a finalidade que eu desejo é cadastro. Então, eu vou ter que encontrar qual que é a base legal, a hipótese de autorização mais adequada para essa finalidade, por exemplo, de cadastro. Então, eu vou sempre encontrar a base legal mais adequada para cada finalidade. E aí, onde entra o consentimento? O consentimento, ele nada mais é do que uma das 10 bases legais que a legislação trouxe, das 10 hipóteses de autorização de tratamento de dados, que, como eu disse antes, né, são as hipóteses de autorização. A lei trouxe 10 bases legais. 10. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foram 10. E o consentimento nada mais é do que uma dessas 10 bases legais. Compreende que o consentimento ele está no mesmo nível e patamar que as outras 9 bases. Além disso, a lei ainda chegou e falou: eu não vou colocar hierarquia em relação às bases legais. Não vai ter uma base legal que vai ser mais importante e mais necessária do que a outra. Eu vou estabelecer o mesmo nível de hierarquia. Então, além de tudo, o consentimento, em regra, guarda esse em regra que eu já vou explicar para vocês a diferença do em regra. Em regra, o consentimento, ele tá ali no mesmo patamar que as outras 9 bases legais. Então, eu não vou precisar do consentimento quando eu utilizar outra base legal. E aí, nós temos diversas outras bases legais, como tutela da saúde, proteção da vida, obrigação legal, execução de contrato, proteção ao crédito, pesquisa, legítimo interesse, exercício regular do direito em processo. Vamos ver se eu tô boa lembrando as coisas de cabeça. Esqueci de qual aqui? Não sei qual que eu esqueci. Mas são ali 10, né? 10 hipóteses.
Então, vou usar aqui um exemplo. Existe uma base legal que se chama obrigação legal. O que essa base legal de obrigação legal determina? A base legal da obrigação legal determina que quando eu tiver uma obrigação legal, né? Então, quando eu tiver uma lei, uma norma, uma portaria, um regulamento, quando eu tiver obrigação legal, eu posso utilizar a base legal da obrigação legal, porque existe uma legislação que me obriga a tratar um dado. Como, por exemplo, a CLT. Ela tem lá alguns dados que devem ser tratados do funcionário, do colaborador. E diversas outras legislações impõem determinados tratamentos de dados. Fala, olha, você tem a obrigação de tratar esse dado. E aí, não precisa do consentimento da pessoa para tratar aquele dado. Você tem uma obrigação que advém de uma lei. A lei que te obriga. Então, é um tipo de caso que você não precisa do consentimento. Você não precisa do consentimento da pessoa para tratar o dado dela, porque uma legislação já falou que você tem que tratar aquele dado. Às vezes, coletar o dado, às vezes armazenar o dado por um período de tempo, às vezes fazer sei lá o que com o dado. Então, é bem importante que você entenda que não só de consentimento é feito a LGPD. O consentimento, é claro, ele é muito importante porque ele é uma base legal importante. Esse consentimento, ele é importante porque ele é uma base legal importante, mas nem sempre ele é necessário. Guarda isso. O consentimento, ele é importante, mas nem sempre ele é necessário. Quando que ele não vai ser necessário? Quando eu tiver outra base legal para justificar aquele tratamento de dados. Então, tira da sua cabeça que agora a empresa vai precisar sempre de consentimento, porque não vai. Não vai. E aí, mas eu falei com vocês que é o quê? É em regra. Por que é em regra, Mari? Por que é em regra? Porque a gente tem categorias de dado, que também vou explicar isso mais profundamente no LGPD Play. A gente tem categorias de dados, é como se existisse assim, ó. Geral, a gente tem os dados comuns. E dentro dos dados comuns, a gente tem uma outra categoria chamada dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Dados sensíveis são dados que têm uma vulnerabilidade similar. A lei chegou e entendeu, a lei olhou e falou assim, tem alguns dados que eles têm uma peculiaridade própria. Eles têm uma vulnerabilidade própria. E qual que é essa vulnerabilidade? Eles são capazes de levar pessoas a sofrer situações de discriminação. Então, eles são potencialmente discriminatórios. Então, a LGPD quis proteger esses dados. Além dos dados que têm esse poder discriminatório, ainda tem os dados de saúde, dados genéticos e biométricos. Dados de saúde, porque sim, ele pode levar pessoas a situações de discriminação e são dados aí naturalmente mais sensíveis mesmo. E os dados genéticos e biométricos, eles são considerados sensíveis porque uma vez que uma empresa coleta um dado biométrico seu, ela te identifica para o resto da sua vida. Porque até o seu nome você consegue trocar. Se você casar, você pode mudar seu nome. Se você, tem várias hipóteses que você pode mudar o nome. Eu não vou lembrar todas aqui de cabeça, que eu aprendi isso na faculdade. Depois nunca mais usei. Então, não vou lembrar de cabeça. Mas existem várias situações em que você pode trocar, o nome. Mas a sua digital,
a sua íris, né? Você não consegue mudar. Então, uma vez pode cortar o cabelo, pode pintar o cabelo, pode, sei lá, colocar 1 quilo de preenchimento labial, fazer harmonização facial, que mesmo assim esse dado vai continuar te identificando. Então, ele é um dado bem sensível, né? Porque ele te identifica pro resto da vida. Então, a lei, ela quis dar pesos diferentes para esses tipos de dados diferentes. Então, para a categoria de dados comuns, eu tenho aquelas 10 bases legais lá que eu falei para vocês e não há uma hierarquia em relação a elas. Já quando eu estou falando de dados sensíveis, que são os dados que têm esse caráter, né, que pode levar a situações de discriminação, que a lei cita quais são essas situações, e aí nós temos raça, etnia, filiação a partido político, orientação religiosa e relativo à vida sexual. Então, esses dados, né, esses tipos de dados, eles podem levar a uma situação discriminatória. A lei entendeu que eles podem levar a uma situação discriminatória e quis tratar de forma diferente. E os dados genéticos, biométricos e dados de saúde. Dados genéticos, biométricos e dados de saúde. Para essa categoria de dados, a lei já trouxe uma diferenciação em relação às bases legais. Inclusive, as bases legais são exatamente o que mais diferencia o tratamento de dados comuns para os dados sensíveis. Se eu tiver dados comuns, eu posso usar qualquer base legal e eu não tenho uma hierarquia entre as bases legais. Eu posso usar tanto legítimo interesse quanto execução de contrato. Eu posso usar tanto consentimento quanto execução de contrato, obrigação legal, proteção da vida, tutela da saúde. Eu vou escolher a base legal que mais se enquadra naquela finalidade de tratamento. Eu vou escolher aquela base legal mais adequada para aquela situação, tá? Já quando eu tenho dados sensíveis, a coisa muda um pouquinho de figura. Aí a lei, ela restringiu a quantidade de bases legais. Nós não tínhamos 10, ela restringe para 8. Ela restringe para 8 bases legais. Então, não tem mais aquelas 10 opções. Ela restringe. E além de restringir para 8, ela coloca o consentimento como a base legal mãe. Então, ela coloca o consentimento em um patamar mais elevado, mais importante do que as outras bases legais. O que não acontece quando eu estou falando de dados comuns. Por isso, a importância da gente sempre entender a diferença entre dados comuns e dados sensíveis. Porque, sim, eles são diferentes. Sim. Então, eu vou ter que sempre identificar primeiro se aquele dado que eu estou tratando é um dado comum ou se é um dado sensível, para depois eu querer enquadrar aquele tratamento numa base legal. Então, ali eu estou tratando dados sensíveis. Então, eu vou ter uma hierarquia de bases legais, coisa que eu não tenho quando são dados comuns. Estou repetitiva para guardar na cabeça. Aí, como é que funciona a questão do consentimento para dados sensíveis? O consentimento, ele passa a ser a base legal mãe. Ele passa a ser a base legal que a gente vai procurar ter. A base legal que a gente vai querer usar. Mas a gente vai usar o consentimento sempre quando eu falar de dados sensíveis? Não! Porque a própria lei fala que para você tentar o consentimento, se o consentimento não for possível, se não for possível aquele consentimento, aí eu vou fazer o quê? Eu vou usar alguma das outras 7 bases legais. Porque lembra que saiu de 10 e foi para 8. 8 colocando o consentimento como uma delas. O consentimento é a base legal mãe. Ela tá ali no topo da cadeia alimentar.
mas ela não é obrigatória. Você só tem que tentar focar nela primeiro. Se ela não for possível, você não precisa usar o consentimento. Vou dar exemplo para vocês. No meio da saúde, você vai ter muitas determinações de tratamento de dados no âmbito da saúde. Então, muitas vezes, vai ter obrigações de tratamento de dados. E eu tô falando de dados de saúde. Por exemplo, sabia que existe uma normativa do Conselho Federal de Psicologia, acho que é Conselho Federal, não sei se é nacional ou federal, de Psicologia, que determina que os psicólogos têm que guardar os laudos por não sei quanto tempo. Então, mesmo se o seu cliente chegar lá, né, o paciente chegar para o psicólogo e falar assim, eu não te dou meu consentimento para você ficar com o meu laudo, existe uma determinação legal que fala que o psicólogo tem que ficar com o laudo. Então, nesse caso, o psicólogo não precisa do consentimento, porque ele tem o quê? Uma obrigação legal. E ele tem que cumprir essa obrigação legal, é obrigatório. Quando eu tô falando de dados sensíveis, eu tenho que sempre ver a viabilidade de usar o consentimento, mas eu não vou ser obrigado a usar o consentimento. É só a hipótese em que o consentimento ganha uma posição de destaque. Ele ganha um olhar especial, porque quando eu tô falando de dados comuns, eu não preciso dar esse olhar especial para o consentimento, coisa que as pessoas estão fazendo. Sabe o que eu tô vendo muito no mercado, gente? Muitos papagaios. E eu odeio papagaio, né? Eu odeio os papagaios. O que é os papagaios, Mari? As pessoas que não criam raciocínio crítico. As pessoas que apenas repetem o que os outros dizem. As pessoas que simplesmente ficam repetindo o que os outros dizem. Isso são os papagaios. E eu tô vendo que no mercado, às vezes as pessoas estão fazendo coisas sem saber por que estão fazendo. Só porque escutou que fulano, ciclano, beltrano falou que tem que fazer isso. Não tá fazendo porque entendeu a importância daquilo ali, a necessidade daquilo ali, o porquê daquilo ali. Entendeu? Você tem que saber o que você tá fazendo. Por que você tá fazendo? Então, por que você tá fazendo um termo de consentimento se talvez aquele caso ali, a base legal mais adequada, não é o consentimento? Então, é muito importante você sempre buscar entender. Por onde que a gente começa? Lendo a lei. Lendo a lei. Você tem que ler a lei. Ler a lei é o início de tudo. Não dá para querer trabalhar com a LGPD sem ler a LGPD, né, gente? É meio óbvio, mas é um óbvio que precisa ser dito, porque muita gente não lê a lei. Simplesmente não lê a lei. Então, tirem da cabeça de vocês essa ideia de consentimento. Ai meu Deus, eu preciso de consentimento. Não. A gente vai precisar de consentimento quando eu entender que a base legal mais adequada é o consentimento. Mas eu tenho outras hipóteses de tratamento. Mas eu vou ignorar o consentimento, Mari? Não. Algumas vezes, o consentimento ele é realmente a base legal mais adequada. Espero que tenham entendido que consentimento nem sempre é necessário, tá? Que consentimento, cuidado com o mito do consentimento. Cuidado com o mito do consentimento.